Vamos lá, primeiro ano. Seguindo aí nossos estudos, né? Página 721, Hidrografia do Brasil. Principalmente por conta da nossa grande extensão, né, o clima, formação vegetal, o Brasil apresenta grandes bacias, né, hidrográficas, tá? Temos a maior do mundo, né, que é com um rio também de maior extensão, maior volume de água, que é o rio Amazonas, mas as demais, né, bacias são extremamente importantes, principalmente para o abastecimento e para as atividades econômicas, né, como a agropecuária, a própria indústria, né, geração de energia por meio das hidrelétricas, tá? É, o Brasil, né, ele se destaca, deixa eu até acertar aqui a imagem, ele se destaca, né, por concentrar cerca de 14% da água doce do mundo, né, é, isso contando as águas superficiais e águas subterrâneas. Quando a gente fala de águas subterrâneas, tem o aquífero ou terra do chão, né, que é considerado o maior do mundo, e além, né, dessas primeiras características, né, é, essa hidrografia, né, ou essas bacias hidrográficas, elas trazem um potencial, né, de uso muito elevado e muitas delas não são usadas, tá? Principalmente a Amazônia, porque aí você tem a questão ambiental, né, com relação à proteção da floresta, beleza? Então, seguindo aí, a gente tem as características gerais da hidrografia brasileira. Então, no primeiro ponto, né, a primeira característica, o aspecto, nós temos todos os nossos rios são exorreicos. Então, para simplificar, todos eles desaguam no oceano, né? Mesmo aqueles que desaguam em outros rios, esse rio onde eles desaguam normalmente, né, normalmente vão desaguar no oceano. Nossa predominância são de rios, né, de regime pluvial, né? Então, as chuvas que quase na totalidade é que abastecem essas bacias. A exceção, na realidade, é o rio Amazonas. Além das chuvas, tem o derretimento do gelo, né, da Cordilheira dos Andes. A nosso também predominância de rios perenes. Então, são rios que ao longo do ano vão manter o seu limite, né, o seu volume de água. A alteração ali é mínima, diferente, por exemplo, né, dos rios intermitentes do sertão nordestino, que só vão ocorrer nos períodos de chuva. A foz, né, dos nossos rios, quase a totalidade estuário. Nós temos duas exceções, o Amazonas, que tem a foz estuário e delta, e só lembrando, né, o estuário, quando o rio tem, né, a passagem direta, da deságua diretamente do rio para o oceano. Normalmente rios mais volumosos, caudalosos, principalmente caudalosos, com mais velocidade. E os rios com menor velocidade, você tem a foz em delta, né, que abre formato da letra delta do alfabeto grego, ou para facilitar um triângulo, né? Uma outra característica, né, nossa, e aí eu já tinha citado aí, mas só seguindo, né, os pontos, a mais extensa bacia fluvial do mundo, que é a Amazonas, né, com o rio mais caudaloso e mais extenso, que é o rio Amazonas. E uma outra característica a característica final, o aspecto final, é que não temos lagos tectônicos, né? Isso porque esses lagos são formados em depressões, né? Partes do relevo mais baixas do que os relevos, as unidades de relevo ao redor. No nosso território, essas áreas se tornaram bacias sedimentares, né? Ou estão ocupadas ou são áreas de produção ou de atividades econômicas, principalmente extração de combustíveis fósseis. Mas nós temos lagos de várzea, então são lagos temporários em áreas de planície, como é o caso do Pantanal, ou as lagoas costeiras. A gente tem no Rio Grande do Sul a Lagoa dos Patos, e aqui no Rio a gente tem o exemplo a Lagoa
Rodrigo de Freitas. Beleza? Passado então essas características gerais, a gente avança, né, na 723 para as bacias hidrográficas, tá? A gente vai ver, claro, o conjunto das principais bacias e eu vou indicando, né, as principais importâncias dessas bacias. Um, um olhar aqui eu vou aumentar. A gente tem um mapa das bacias hidrográficas, né, brasileiras, tá? E aí quando a gente viu o relevo, e eu falei, né, que o relevo do Centro-Oeste era o divisor de águas, porque ele está localizado. Deixa eu só botar aqui o lápis do efeito. Ele está localizado aqui nessa região central do Brasil. E aí, a chuva, né, a água da chuva, ela acaba se distribuindo ao redor desse relevo. Então, consequentemente, olha o número, né, de bacias hidrográficas que essa água que infiltra nesse relevo vai escoando, né, basicamente a totalidade das bacias hidrográficas brasileiras. Mas seguindo aqui, né, a nossa primeira bacia, principal bacia hidrográfica, a bacia amazônica, como a gente viu, é a maior, que vale a mais da metade do nosso território, tá? É formada, como a gente vê aqui nesse verde claro, né? É uma bacia com muitos afluentes, né, em direção ao rio principal, que é o rio Amazonas. O seu uso basicamente é destinado ao transporte, né, de pessoas e mercadorias, mas sem a construção de hidrovias por parte do governo. Então, vai funcionando meio que na ilegalidade, né? E aí, por consequência, a gente tem uma série de acidentes, né, de naufrágios de barcos que ultrapassam o limite de peso e pessoas, infelizmente, na região, tá? Do ponto de vista energético, uh, é o que apresenta o maior potencial, né, para a produção de energia hidrelétrica, mas é o que é menos utilizado, principalmente pela questão da floresta e a localização. É um território muito afastado das principais áreas que necessitam dessa energia. Então, ó, em verde, só para estar aqui a bacia amazônica, e a principal área, né, a área que necessita de mais energia, é isso aqui, que a gente chama de centro-sul, tá? Então você tem uma distância muito grande para levar essa energia da Amazônia em direção ao centro-sul, ia gastar muito mais do que arrecadaria. Então, e a perda econômica grande e a perda ambiental nem se fala, né? A construção de hidrelétricas na floresta, consequentemente, desmatamento e alagamento de extensas áreas, tá? Seguindo a bacia do Tocantins. Não, aí fechamos. Bacia do Tocantins, Araguaia, né? Pega ali também região norte, os dois principais rios levam o nome da bacia. A gente tem ali, né, a formação da maior ilha fluvial, tá, do mundo, que é a Ilha do Bananal. Tem uma importância principalmente na produção de energia hidrelétrica, tá? A, a usina de Tucuruí fica localizada nessa bacia hidrográfica, uma das maiores bacias hidrelétricas, né, do nosso país, tá? Além disso, é uma bacia hidrográfica que apresenta um elevado, né, melhor dizendo, elevado potencial de pesca no mundo, tá? Seguindo, bacia do São Francisco, né, o rio principal, Rio São Francisco, leva o nome, a bacia leva o nome do principal rio também conhecido como Velho Chico ou Rio dos Currais, né, Rio dos Currais porque ele deságua, ele nasce em Minas Gerais, né, e deságua no Nordeste. Ao longo do desenvolvimento do nosso país como colônia,
né? Durante muito tempo, a cana-de-açúcar no Nordeste era que comandava a economia. E a partir do Rio São Francisco que a gente começou a ir para o interior, desenvolvendo principalmente a pecuária e outras formas ou outras espécies de cultivo, tá? É um rio também perene, como os outros, né? O rio é uma bacia que predomina os rios perenes e o seu rio principal apresenta um alto potencial também navegável. Essas três primeiras bacias, Amazônica, Tocantins, Araguaia e São Francisco, potencial hidrelétrico, né, é elevado, com a diferença que Tocantins, Araguaia e São Francisco produzem mais energia que hidrelétrica que a bacia amazônica, né? É, apresentam uma elevada navegabilidade, né, o que ajuda também na deslocamento, né, para o interior, no interior dessas regiões. Seguindo, Bacia do Parnaíba, também localizada na região Nordeste, tá? Pega aí estados de Piauí, Maranhão, Ceará. Segunda maior do Nordeste, ela tem uma área aproximada de quase 4% do nosso território e é uma bacia hidrográfica que corta, né, o sertão. Então você acaba tendo uma diminuição do volume de água durante os meses de seca. É uma bacia também utilizada para a produção de energia hidrelétrica e tem também desenvolvido a piscicultura, né, a criação, desculpa, de peixes, tá? As fazendas de peixes. Seguindo, Bacia Platina, né, mais ao sul, fronteira do nosso território, né, com o Paraguai e o Uruguai, tá? As águas dessa principal rio, né, que é o Rio da Prata, vai desaguar na estuário da Prata, Uruguai e Argentina. É uma bacia, assim como as outras, que vão apresentar navegabilidade, né, rios perenes e potencial de produção hidrelétrica, tá? Dentro, para a gente ter uma noção desse potencial hidrelétrico, a gente tem dezenas de usinas de médio porte instaladas na região, tá? Seguindo, Bacia do Paraná, ela vai ter, ela é, né, a bacia que tem o maior potencial hidrelétrico aproveitado. Tem a maior hidrovia do país, que é a Tietê, Paraná, por onde escoa boa parte da safra, né, de grãos do nosso país para os portos da região sul, tá? É, é, e onde está localizada também, né, a usina de Foz do Iguaçu, né, a maior usina hidrelétrica do país. Seguindo, temos a bacia do Rio Paraguai, mais localizada para a região, né, centro-oeste, ali no estado de Mato Grosso. É uma bacia onde o potencial hidrelétrico é menor do que as que vimos anteriormente, mas é bastante utilizada também no escoamento da agropecuária. Seguindo aqui ao lado, Bacia do Uruguai, região sul do Brasil, tá? A principal característica é o elevado potencial hidrelétrico dessa bacia. Ela vai estar ali, né, compreendendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Assim como as duas anteriores, também tem um grande potencial de navegabilidade e temos ali um forte escoamento, né, dessa produção agropecuária da região sul do Brasil. Depois o que nós temos são bacias hidrográficas menores, tá? E são as bacias que estão localizadas na região litorânea do nosso território. Então temos aí a primeira, Nordeste Oriental, como o próprio nome indica, né, na região Nordeste, se estende ali do Maranhão até Alagoas, tá? Ela é formada tanto por rios perenes como rios temporários, né? Compreende também uma área do sertão nordestino. Nordeste Ocidental, né? Também na região Nordeste e
pega boa parte do Maranhão e a parte, desculpa, gente, e a parte leste, tá? Um trecho pequeno do leste do Pará. Depois, Atlântico Leste, essa já não só compreende o Nordeste, como também a região Sudeste, então se estende de Sergipe ao Espírito Santo e está localizada a nascente, ela está próxima à região semiárida, né, nordestina. Tá, na realidade, ali no agreste nordestino, né, a sua nascente. Atlântico Sudeste, compreendendo não só o litoral do Rio, Espírito Santo, né, São Paulo e Paraná, mas também o estado, né, uma boa parte do estado de Minas Gerais. Tem um potencial, né, hidráulico grande, mas a navegabilidade é pequena, né, por estar numa região de serra. Então são rios com um número elevado de quedas de água, o que inviabiliza a navegabilidade. E por último, o Atlântico Sul, né, compreendendo aí todos os estados da região sul. Tá? É uma bacia, né, que drena principalmente a área urbanizada da região sul do Brasil. Então, por consequência, vem apresentando elevado grau de poluição, né? A Atlântico Sudeste, a gente vai ter esse mesmo problema. Até as demais, como a Bacia do Paraguai, né? A Bacia do Rio Uruguai, são bacias que têm sérios problemas com agrotóxicos e também produtos tóxicos da mineração. Beleza? Seguindo aí já vamos para a página 725, são as águas subterrâneas, tá? São águas em grandes profundidades, são grandes reservatórios de águas das águas da chuva, né? Encontram condições para infiltração, então rochas permeáveis, né? Então, facilitam a passagem da água, até encontrarem, né, um depósito de rochas impermeáveis, né, que concentram ali essa água. No Brasil, então, a gente tem o Guarani e o Alter do Chão, né, os dois principais já comprovados. A gente vai ver aqui, deixa eu até aumentar logo aqui só para a gente localizar. Então, o Alter do Chão ao norte do nosso território, o aquífero Guarani 100% nacional, é o aquífero Guarani, né, mais ao sul, compreendendo não só o Brasil, mas também a Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Mas a maior parte desse aquífero está em nosso território. A grandeza, né, só para a gente ter uma noção desse aquífero Guarani, que não é nem o maior do mundo, o total de água, né, que contida nele poderia hoje abastecer a população da Terra por pelo menos um ano, né? Então é de extrema responsabilidade a preservação desses grandes reservatórios de água doce. E infelizmente, nas áreas que ele aflora, né, que chega à superfície, você está tendo sérios riscos com lixo urbano e agrotóxicos, né, da atividade agropecuária, tá? E fora a questão, né, ser dividido com outros países sempre gera discussões entre as nações que têm, né, território compreendido pelo aquífero Guarani. O seguinte é o Alter do Chão, hoje considerado o maior do mundo em volume de água, né, podendo ser ultrapassado pelo Saga, que é o sistema aquífero da Grande Amazônia, e aí será o maior aquífero, né, do mundo. Ele está localizado sobre os estados do Amazonas, Amapá e Pará, tá? Assim como o aquífero Guarani foi formado a partir do acúmulo das águas das chuvas, tá? Toda vez
Quando a gente destaca essa questão aqui dos aquíferos, é porque no futuro a gente sabe que a questão da água doce será extremamente importante, né, na relação entre os países. E é de extrema importância, não só pela questão ambiental, né, mas também por uma questão é, é, socioeconômica, política, essa preservação. Beleza? Fechamos então aqui a hidrografia do Brasil. Um abraço aí, galera.